Abacuque, capítulo 3, versículo 2, nessa versão NVT, diz assim: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Não quero me deter muito aqui nessa questão de que essa ira de Deus, mas eu só quero dizer para você que a ira de Deus, ela não é como a nossa, né? Deus não se irrita como a gente fica irritado, dessa maneira como nós ficamos. Essa ira de Deus, ela tem mais a ver com justiça, né? Mas uma justiça carregada de misericórdia, de amor, é nesse sentido. E aí o profeta então está dizendo: olha, Senhor, na hora que o Senhor for executar a justiça, porque a justiça tem que ser executada, mas ainda assim, age com misericórdia. E é esse o pedido que ele vai fazer, pedindo um avivamento, pedindo uma renovação, e talvez uma palavrinha moderna que a gente possa estar usando hoje, né, pedindo a Deus uma revitalização. E aqui eu já começo a dizer, meus irmãos, que você deve orar e pedir a Deus por esse avivamento, por essa renovação, se não no país inteiro, na cidade inteira, na Costa Sul inteira, mas nós precisamos disso na vida da nossa família, para que Deus restaure os relacionamentos, para que Deus abençoe os relacionamentos, para que nós possamos viver entre família, ao menos isso, pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, a gente possa viver aquilo que está escrito lá em Efésios capítulo 5 e 6, falando do marido, de como o marido tem que tratar a esposa, do papel da esposa, de como a esposa tem que tratar o marido, e de como os pais têm que tratar seus filhos, e os filhos tratarem os seus pais. Então, ao menos isso, na minha vida pessoal, na minha vida familiar particular, pedirmos ao Senhor para que derrame esse avivamento, para que Deus salve os nossos familiares, que possamos buscar ao Senhor nesse sentido. Mas também nós podemos pedir a Deus, e devemos buscar do Senhor, não somente para nós em particular, mas para todos os outros. O pastor Gilson Santos, é pastor da Igreja Batista da Graça em São José dos Campos, citando o Jonathan Edwards, que nós vamos ver aqui um pouquinho, ele diz que Jonathan Edwards definia o avivamento como sendo uma visitação divina. É Deus vindo e agindo de maneira poderosa e incomum entre o seu povo. Então a gente pode usar essa definição dele e falar então sobre avivamento, essa visitação de modo especial de Deus, seja na família, seja no seu povo como um todo, seja no meio da igreja, de uma igreja local, ou seja no nosso bairro aqui, todas as igrejas locais que estão espalhadas por aqui, é Deus nos visitando de uma maneira diferenciada, de uma maneira que a gente olha e fala assim, não, isso não é comum, porque pessoas convertendo, sendo convertidas, batismos, a gente tem feito isso pontualmente, mas nós queremos, nós esperamos e pensamos que o avivamento, ele é mais do que isso. E aí eu quero dar para você aqui algumas informações históricas, e o meu objetivo é que com isso a gente possa ver, Senhor, e dizer como Abacuque está dizendo, eu ouvi todas essas histórias, olha como o Senhor agiu de maneira tão maravilhosa, faz isso aqui na nossa vida, Senhor, faz isso aqui na vida da minha família, faz isso na vida aqui do nosso bairro, da nossa igreja local. Bem, o primeiro deles então aí, esse é o Jonathan Edwards, ele foi um pastor de uma igreja congregacional. A igreja congregacional ela é muito parecida com a igreja batista no seu modelo de governo, e ele viveu nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, aí, uma região onde tem muitos brasileiros vivendo mais ou menos ali perto. Ele pregou um sermão que ficou famoso, tem na internet, você pode procurar esse sermão, você pode até ouvir esse sermão, ele se chama Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando eu ouvi falar pela primeira vez disso, eu achei que fosse aquele sermão assim, absurdamente pentecostal, né? Aquela coisa assim de
toda aquela performance, porque pecadores nas mãos de um Deus irado e tudo mais. Dizem os historiadores que ele estava o tempo todo lendo o sermão, mas o Jonathan Edwards, nesse sermão, quando ele prega ali pela primeira vez, ele estava fazendo a leitura, pregando num tom de voz baixo, ele não era esse sujeito assim, né, ele era mais tímido, mais acanhado mesmo, mas as pessoas, os historiadores, as testemunhas dizem que as pessoas sentiram uma presença de Deus e elas foram tomadas por uma consciência de que elas merecem realmente o inferno. Dizem que alguns se agarravam ali nas pilastras do templo, né, ou do lugar onde eles estavam ali, de sustentação do teto ali, porque elas sentiam que ali mesmo elas poderiam ser lançadas no inferno. Então há esses relatos ali, ou seja, esse mover do Espírito Santo foi tão forte na vida daquelas pessoas, essa conscientização de pecado, de juízo e de justiça. E a partir desse sermão, então Jonathan Edwards é usado por Deus e, enfim, eu vou usar esse termo aqui, mas não entenda mal, tá? Não entenda como alguma coisa assim mundana, né? Mas essa fama varreu toda aquela região ali e Deus fez então esse primeiro grande despertamento ali nos Estados Unidos. A ênfase ali de Jonathan Edwards era oração intensa, estudo bíblico profundo, pregação convicta sobre arrependimento e santidade. Agora também aqui, meus irmãos, a minha oração tem sido essa, nesses 13 anos aqui, que avivamento verdadeiro não é todas aquelas extravagâncias que a gente costuma ver em muitos púlpitos, em muitos cultos, mas avivamento verdadeiro é convicção de pecado. Quando o Espírito Santo realmente está atuando, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que, como Ivan Robert dizia, Deus nos quebra, Deus nos dobra, ou seja, nós nos humilhamos diante do Senhor. Jonathan Edwards enfatizava a soberania de Deus, a necessidade de conversão genuína e a beleza da santidade. O segundo deles era John Wesley. John Wesley viveu de 1703 a 1791. Sobre a vida de John Wesley tem um filme no YouTube também, você pode depois procurar e você vai achar e vai mostrar um pouquinho ali um filme. Mas o John Wesley, ele ficou conhecido então como fundador do metodismo. Ele foi inicialmente um pregador itinerante e organizou pequenos grupos, PGMs de discipulado. Vai fazendo as conexões aí, viu? Vai guardando aí, porque depois eu vou fazer perguntas e se você não acertar, ninguém vai embora hoje até a gente guardar tudo. Ele pregava também a santificação pessoal e principalmente a justiça social, porque ele vivia numa época ali, meus irmãos, de início de Revolução Industrial, e essa coisa que desde que o mundo é mundo, né? Alguns poucos ricos exploram a grande maioria mais pobre. Isso sempre aconteceu, isso vem desde a saída do Éden ali, isso está acontecendo e não vai ser diferente, só vai resolver quando Jesus voltar. Mas ele se dedicava muito a isso e ele mesmo, particularmente, ele depois, pouco mais do meio para o fim da sua vida ministerial, escreveu muitos livros, ganhava muito dinheiro, os livros dele rendiam royalties bastante, mas é como se assim, ele tirasse ali 3 mil reais para viver, estou chutando aqui o número, e os outros 80 mil reais que ele ganhava dos royalties dos livros, era tudo doado para as necessidades. Ele ficava com esses míseros 3 mil reais, que era o suficiente para ele sobreviver ali os 30 dias do mês. Ele tinha como ênfase as práticas da disciplina espiritual, leitura bíblica. Eu já falei para vocês há poucos dias, eu estava ouvindo de novo a respeito das práticas dele, levantando de madrugada, 5 horas da manhã, para fazer ali suas 2, 3 horas de leitura e oração da Bíblia, orava de novo durante o dia, ao meio-dia por aí, e no fim da tarde
orava de novo. Era um sujeito muito metódico, que fez tudo ali muito certinho, aquele cronograma tudo certinho, e ele respeitava muito isso, essa questão dessa disciplina que muitas das vezes nós precisamos de ter com relação à leitura da Bíblia, a oração pessoal e a oração em grupos e, principalmente, meus irmãos, evangelismo ao ar livre, ou seja, pregar para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Ele pregava a santificação, já disse isso aqui, né? Santificação pessoal e a justiça social. Outro desses homens usados por Deus nessas ondas de avivamento que teve aí no passado foi esse outro aí, George Whitefield. Ele foi um pastor anglicano, itinerante. Esse daí era aquele viajante que ia para tudo quanto é lugar pregar. Ele pregava nas saídas das fábricas, ele pregava nas ruas, onde ele pudesse parar e pregar, ele estava lá anunciando o evangelho, pregando para as multidões, tanto nos Estados Unidos quanto também lá nas ainda colônias americanas, hoje nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra. Ele era um pregador carismático. Esse daqui poderia se dizer como aquela pessoa assim, aquele estilo de pregação um pouco mais pentecostal, né, digamos assim. Ele era muito conhecido, e ficou muito conhecido porque ele falava muito bem. Outro dessa época aí, avançando, né, pegando já para a segunda onda, o Charles Finney. Esse homem, ele era um advogado, ele se converteu na segunda onda aí do grande despertamento nos Estados Unidos, e ele é que vai iniciar essa prática que muitas igrejas têm de fazer apelo. Você que quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Ele que começa isso, porque até então as pessoas não faziam, não tinham esse tipo de atitude. O Charles Finney dizia, vem aqui à frente, eu vou orar por você, então levanta a sua mão, dando esse sinal. Mas eu quero dizer, olha, se você quer entregar sua vida a Jesus, ore, fale com o Senhor e agora, Senhor, eu te recebo como meu Senhor, eu te recebo como o Senhor da minha vida. Faça isso. E aí, claro, depois você vem aqui conversar com a gente para que a gente dê sequência, porque começa o novo nascimento a partir dessa sua oração, e aí a gente vai poder ensinar o que você precisa continuar fazendo. Outra coisa que Deus utilizou o Charles Finney para fazer de maneira muito poderosa eram as orações coletivas e apelo ao arrependimento imediato. E sim, mais uma vez, leitura bíblica aplicada à vida social. Aí depois entra aí o Charles Spurgeon também. Esse aí é batistão. Pastor Charles Spurgeon, ele começa bem cedo, com 19 anos, bem jovem, ele tem a experiência de conversão, e aí ele dedica-se à pregação e começa a estudar, e depois ele tinha uma capacidade muito grande de autodidata, né? Um sujeito que lia muito e conseguia praticamente decorar os livros que ele lia, e ele então vai pastorear uma igreja que hoje é a catedral, acho que é Catedral Metropolitana, esqueci o nome agora da igreja. Existe lá em Londres até hoje. Você sabe que em Londres e na Inglaterra, mas muitas igrejas estão virando biblioteca, café, danceteria, casas de show, porque lá o evangelho, né, o genuíno, tá morrendo mesmo. Mas a igreja que ele pastoreou é uma das únicas que continua lá grande, pujante, dando ainda um testemunho poderoso do que Deus é capaz de fazer na vida de todos nós. Ele ficou conhecido como o apelido de Príncipe dos Pregadores, porque era também assim, um excelente pregador. As mensagens dele viralizaram na época, né? Pregava à noite na igreja, então aí nessa época a imprensa já estava mais avançada, eles já publicavam aquilo, no dia seguinte já seguia de navio para os Estados Unidos, e a mensagem dele se espalhou na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a ênfase dele, oração comunitária, leitura bíblica expositiva, fé viva e prática, era a ênfase que o Espírito Santo levou a praticar.
Mas um deles, meus irmãos, Dwight Moody, esse homem aí, ele começou também ensinando para as crianças, pregando o evangelho, ensinando na escola bíblica dominical. Esse não foi um seminarista, ele era o que a gente poderia chamar de leigo. Ele foi o fundador de uma igreja, mas uma comunidade, né? Poderíamos dizer uma igreja local, que se tornou aí uma mega igreja, e a igreja ficou até conhecida como Igreja Moody, e o Instituto Bíblico Moody, que fornecia treinamento, estudo bíblico para muitas pessoas. Ele pregou tanto nos Estados Unidos também, como na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, e as práticas dele eram uma pregação simples, mas de oração fervorosa, de evangelismo urbano e o que mais? Educação cristã. Por isso o Instituto Moody, para ensinar as pessoas, ainda que seja, né, nas letras, lá no português, na matemática, mais de uma perspectiva cristã. Porque já nessa época a gente tinha o famigerado liberalismo teológico. Já muita gente ensinava que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, que Deus não realiza mais milagre nenhum hoje, que a natureza, né, a ciência, ela tem resposta para todas as dificuldades da sua vida. Não adianta orar pela saúde, é a medicina que cura. Deus não cura, Deus não faz milagre nenhum, não. E aí ele vem então com essa questão da educação cristã. Falamos então do Ivan Roberts, e eu não vou me deter nele porque nós já falamos semana passada. Dito isso, meus irmãos, o que nós vimos aqui? Quais são as características comuns de todos esses momentos, todas essas ondas de avivamento? O que teve de comum nelas? Se existe um segredo, será que nós podemos saber esse segredo para que nós possamos orar e pedir a Deus que faça aqui conosco? Quando nós estudamos essas ondas de avivamento, o que ficou de igual aí em todas elas? Primeiro, oração intensa e perseverante. Todos eles foram homens de oração. 2, 3, 4 horas de oração ininterruptas ali, juntamente com leitura da palavra, e mais oração ao longo de outros momentos da vida. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Já alguém disse isso. Segundo lugar, leitura e meditação bíblica. Centralidade das Escrituras como guia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Terceiro lugar, pregação convicta e apaixonada. Com toda a convicção, com toda a certeza, com todo o amor. É aquilo que Jesus fala de adorar ao Senhor, né? Mas de pregar ao Senhor, né? Com toda a força do seu coração, com toda a paixão, com todo o entendimento. Quarto lugar, santidade pessoal, vida disciplinada e consagrada. Eu quero encerrar, meus irmãos. Ainda uma última coisa aqui, o evangelismo ativo, o alcance de multidões, sejam em praças, igrejas, nas minas, né, nos locais de trabalho, comunidades vivas, pequenos grupos, sociedades e reuniões de oração fortaleciam a fé. Então, outra coisa que era comum nesses avivamentos que teve no passado é essas conversões em massas. Quando nós olhamos lá para Atos, nós vamos ver que em Atos, o avivamento inicial, o primeiro avivamento, derramamento do Espírito de maneira poderosa, em Atos 2, 41, 3.000 pessoas se converteram, conversão em massa. Atos 4, 4 também fala de mais outras 2.000, não sei se 2.000 se converteram ali ao mesmo tempo, como em Atos 2, 41, ou se foram mais 2.000 pessoas convertidas ao longo de algum tempo. Mas em Atos 10, 24, 44 a 48, e em Atos 16, de 29 a 33, conversão de famílias inteiras. Quando vem o avivamento do Senhor, as nossas famílias, as pessoas das nossas famílias vão entregando a vida a Jesus. Em Atos 19, de 1 a 5, a gente vê a conversão de um grupo de pessoas. Em Atos 8, 26, a gente vê a conversão de uma pessoa só, um só, entregou a vida a Jesus. Mas o que marca esses grandes avivamentos?
São conversões, são muitas conversões, mas dos mais diversos tipos de conversão. Então eu quero concluir aí com isso, novamente, citando em outra versão, Senhor, o mesmo texto de Abacuque, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as tuas obras, faze-a conhecida em nosso tempo, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E eu gostaria de encerrar hoje, meus irmãos, dessa forma, assim como eu coloquei nessa foto. Se você puder, dobra seu joelho. Vamos orar, vamos encerrar hoje dessa forma, pedindo ao Senhor isso aí. Senhor, ouvi falar do que o Senhor fez na vida de Jonathan Edwards, ouvi falar do que o Senhor fez na vida do Ivan Robert, do Moody, do Finney e de tantos outros, Senhor. Faz isso aqui também em Boiçucanga, faz isso aqui na Costa Sul, Senhor. Ó Deus, temos muitos pecados, temos uma sociedade muito corrupta, meu Deus. Tanta promiscuidade, vícios, drogas, pessoas blasfemando contra o Senhor, adorando falsos deuses. Mas, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E usa, Senhor, a Igreja Batista Betesda para levar o Evangelho a essas pessoas. Faça, Senhor, conosco aquilo que o Senhor fez no passado, meu Deus. Derrama teu Espírito sem medida sobre nós, que crianças, jovens, adultos e idosos sejam cheios do poder do Espírito do Senhor. Deus, santifica-nos. Deus, convence-nos do pecado, do juízo, da justiça. Senhor, salva a nossa família, Senhor, os nossos filhos, nossos pais, nossa parentela, os esposos, as esposas. Salva, Senhor. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, meu Deus, em nome de Jesus. Cura os enfermos, liberta dos vícios, meu Deus, liberta das drogas, liberta da promiscuidade, Senhor, liberta de todo o mal, da corrupção, da ganância, da idolatria, Senhor, em nome de Jesus. Aviva esta igreja, aviva, Senhor, esta comunidade, aviva a nossa cidade, meu Deus, aviva o nosso país. Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia e faz em nosso meio aquilo que o Senhor já fez no passado. Em nome de Jesus. Amém.